Você já teve problema com o alinhamento? Já aconteceu do seu carro estar com o volante retinho? Você manda alinhar o carro, o volante sai torto? Já aconteceu de você esterçar, o volante ficar torto para um lado, depois você esterça para o outro lado, o volante ficar torto para o outro lado? Essas e outras dúvidas eu vou tirar nesse vídeo. Vou esclarecer tudo. Acompanhe. Então é isso, galera, beleza? Tudo bem? Você está no canal Edson EDS Carros. Se você é novo por aqui, esse canal tem o intuito de te ajudar, principalmente você, usuário comum aí, né? A gente ajuda também mecânicos aí, mas o canal é bem focado a você, usuário que gosta de mexer com carro e não tem muita noção, ou você quer aprender sobre mecânica para na hora de levar o carro para consertar, você saber do que o mecânico tá falando para você. Tá? Esse vídeo a gente vai tratar sobre alinhamento, cara. O que tem os inscritos do canal aí, principalmente, tem muitas dúvidas, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre alinhamento, né? Eu tenho um vídeo aí, tenho 2 vídeos falando sobre alinhamento na barra de direção. Algumas pessoas têm aquela dúvida, pô, será que desalinha o carro? Desalinha o carro, não desalinha. Outros criticam falando que desalinha. Primeira coisa, para você criticar, você que critica, óbvio, né? Você tem que entender como que funciona, né? Não falar já desalinha, você tem que entender como é feito isso e por que não desalinha ou por que desalinha. Você tem que ter uma lógica para estar falando se desalinha ou não desalinha, né? Vamos iniciar, galera, esse vídeo pelo seguinte, né? Por que às vezes você manda alinhar o carro, às vezes o carro tá só puxando e o volante tá retinho, e acontece de você pegar o carro e ele, né, não puxa, mas o volante está torto. Ou seja, você imagina, o carro está andando reto, né, o volante está assim. Quando você vai acertar o volante, a roda vai virar e o carro vai puxar. Ou seja, o carro puxava, mas vai continuar puxando se você deixar o volante reto, né? Então não tem muita lógica o volante sair torto. Mas por que acontece tanto isso? Por que a maioria das pessoas que entraram para assistir o meu vídeo aí falou: eu tô cansado de mandar alinhar o carro. Eu mando alinhar o carro 5, 6 vezes e o carro sai com o volante torto. O carro ia com o volante reto, só puxava e sai com o volante torto. Aí as pessoas perguntam: será que é o alinhador? Pô, o que é? Né? É exatamente isso que a gente vai esclarecer, galera. O que acontece, pessoal? Na maioria dos casos, 95% dos casos, se não for 100%, mas 95% dos casos, vamos dizer assim, é a máquina, a aferição da máquina, galera. Os 5% seria o carro, tá? Porque às vezes tem o eixo traseiro torto, às vezes o carro deu uma batida, às vezes precisa de um alinhamento de monobloco, que aí seria caster, né? Porque o caster ele já mexe na estrutura do carro, né? Mas na maioria dos casos, como eu falei, 95% dos casos é aferição de máquina. A maioria das oficinas, não estou dizendo todas, não estou generalizando todas, galera, mas assim, a maioria das oficinas não manda aferir os seus alinhamentos, ou quando afere, não fica 100% aferido. Galera, eu já trabalho há mais de 30 anos com carro e trabalhei mais ou menos uns 20 anos com alinhamento, assim, também alinhando. Eu trabalhei como chefe de oficina, mas eu ia lá também alinhar. Quando você trabalha de chefe de oficina, você tem que fazer tudo. Então, às vezes, falta o mecânico, às vezes o mecânico consegue estar ali, tem que estar em outra coisa. Você tem que fazer tudo. E eu alinhava muito carro. Nossa, alinhava muito carro. E eu via que, tinha carro que eu colocava lá 5, 6 vezes ou 3 vezes no alinhamento e não ficava reto. Você fazia tudo 100% dentro dos parâmetros que a máquina pedia e o volante saía torto. Aí, acontecia casos a gente, vamos ter que aferir essa máquina, Aí a gente chamava o técnico aferia a máquina, você colocava no alinhamento, o volante saía retinho. Ou seja, era erro de aferição de máquina. Mas sabe qual é o maior problema, galera? A gente alinha uma vez, né, na oficina. Depois vai lá, alinha de novo, não fica reto. Alinha de novo. Chega uma hora, você se cansa, você não quer nem levar mais na oficina. Justamente porque você se enche, né? Você fica com o saco cheio e também fica com o saco cheio de ir lá encher o saco. Na verdade, você teria que levar. Mas a gente fica até sem graça de levar tantas vezes, dando a impressão que a gente é chato. Mas na prática mesmo a gente não é chato, a gente só quer deixar o carro em ordem. É por isso que eu fiz, né? Tem 2 vídeos aí no canal como acertar o volante pela barra de direção, tá? Detalhe, galera, você está acertando o volante, você não está mexendo no alinhamento. Isso não substitui o alinhamento, tá? Não substitui o alinhamento.
vamos falar aqui sobre como acertar, né? Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir, uma tagzinha aqui em cima para você assistir o vídeo de acertar, se você tiver dúvida. Todos os nossos vídeos eu deixo na descrição do vídeo o nosso telefone. Então, se tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp. Eu vou te responder com o maior prazer do mundo e tentar fazer você entender isso, cara. Tem algumas pessoas que têm dúvida, tem outras que falam: nossa, seu vídeo ficou muito claro, consegui entender perfeitamente. Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. E essas que têm um pouco mais de dificuldade, a gente está aqui para ajudar, né? Então, se você já está gostando desse vídeo, já aproveita aí, galera. Dá, né, aquele like, se inscreve no canal, né, compartilha esse vídeo para ajudar a gente e ajuda também muito mais pessoas. Então vamos lá, galera, ó, né, um exemplo: seu volante está torto para a direita, tá? Aí esse vídeo você assiste, tá? Vou dar uma passada rápida. Você tá com as duas rodas do carro retinha, tá? E o volante está torto para a direita. Você imagina que o volante está assim, as duas rodas estão retinha, né? Por que não desalinha o carro? Você vai na barra de direção, esse lado você vai destravar a barra e você vai virar para baixo. Esse lado também você vai destravar a barra e virar na mesma posição para baixo. Quando você faz isso, você solta essa porca do lado esquerdo e aperta do lado direito. Então, automaticamente, você está fazendo isso com a roda, ó. Ou seja, você está virando as duas rodas iguais. Você está fazendo isso. Quando você desalinha o carro, seria o que? Você apertar essa e soltar essa. Não, seria você, um exemplo: você gira esse para a direita e gira esse também apertando. Aí sim, aí você está fazendo isso com a roda. Agora, quando você solta esse, você vira para o mesmo lado, você coloca a chave e faz isso. E desse lado você coloca a chave e faz isso. Você está virando as duas rodas igual. Você não está desalinhando o carro. Automaticamente, se o seu volante estava assim, ele vai ficar. Se o seu volante estava torto, ele vai ficar reto. É isso que acontece. Você solta um lado e aperta o outro. Então ele acerta o volante. Não desalinha o carro. Desalinhar o carro seria se você virar ao contrário. Um lado você vira para um lado e o outro você vira para o outro. Aí sim, no caso você, um exemplo, esse lado você faz isso e esse lado você põe de baixo para cima. Aí sim, aí você desalinha o carro. Não pode fazer isso. Você sempre tem que colocar a chave e virar para o mesmo lado. Isso daí você está alinhando o carro. Você não está alinhando o carro, não. Você está acertando o volante. Lembrando o seguinte: isso não corrige o alinhamento. Isso só acerta o volante. Para corrigir o alinhamento, você tem que colocar na máquina de alinhamento. Depois você colocou na máquina de alinhamento, o volante saiu torto. Beleza, mas o carro está alinhado. O carro está alinhado. Só o volante ficou torto. Tem casos que você não consegue sacar o volante. Aí que entra esse sistema que eu estou te falando. Você está cansado de levar para alinhar. Você aprender isso e fizer da forma correta, acabou. Você sempre vai conseguir acertar o seu volante. Eu mando alinhar o carro, às vezes o volante fica torto, né? E porque eu não tenho alinhamento na minha casa, o volante fica torto. Eu vou e acerto pela barra de direção. Então, não desalinha o carro. Uma outra dica é o seguinte: eu vou deixar umas fotos aqui de umas buchas, né? Vai estar aqui em cima. Essas buchas, se tiver com folga, às vezes você alinha o carro, você acerta o volante, fica tudo certinho, mas você esterça para um lado, fica torto para o lado que você esterçou. Aí você pega a outra curva para o outro lado, você vira para o outro lado, fica torto para o outro lado. Isso daí é sintoma de bucha que fixa a caixa de direção com folga. Há pouco tempo eu dei uma dica para um rapaz aí, mudou a vida dele. Ele não sabia mais o que fazer, já trocou tudo no carro. Mas um detalhe, ele não tinha trocado essa bucha que eu mostrei para vocês aí. É a bucha de fixação da caixa de direção. Galera, essa é uma dica de ouro. Dica de ouro. Se você tá com esse problema de esterço para um lado, ficar torto para um lado, esterço para o outro, ficar torto para o outro, 90% dos casos é essa bucha. Ou algum problema interno na caixa de direção. Mas na maioria dos casos é essa bucha com defeito. Então você troca essa bucha e aí sim manda alinhar o carro. Se ficar torto, volante, alguma coisa assim, aí você acerta na barra de direção. Mas lembrando o seguinte, galera: se o volante ficar torto, é quase que certeza que é a aferição da máquina. Raros casos é o carro em si. Lógico, se tiver com o eixo traseiro torto, tem carro que tem alinhamento traseiro. Se ele tiver com alinhamento traseiro fora, fica o volante torto. Então, se o seu carro é esses carros mais de luxo aí e tal, tem alinhamento traseiro, é importantíssimo alinhar o eixo traseiro.
Porque se você não alinhar o eixo traseiro, pode ser que o volante fica torto também. Então são dicas assim, galera, dica de ouro, que é importantíssimo você saber. Então é isso, galera. O vídeo foi esse, né? Espero ter esclarecido na sua mente aí como funciona o alinhamento na barra de direção, o porquê o volante às vezes sai torto, né? Se você não é inscrito no canal, já aproveita aí, galera. Dá aquela força, se inscreve no canal, clica no sininho, dê o like, manda esse vídeo pro amigo, ajuda bastante aí, incentiva o YouTube a mandar nossos vídeos para muito mais pessoas. E o nosso telefone, como eu falei, sempre tá na descrição do vídeo. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim aí, eu vou te responder com o maior prazer do mundo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!